Olá pessoal, meu nome é Adriano, sou estudante de Engenharia Civil e na aula de hoje veremos um exercício de dimensionamento de rede coletora de esgoto, conteúdo da disciplina de Sistemas de Esgotamento Sanitário Pluvial, SESP. A aula está dividida em duas partes. A primeira parte, nós trataremos do dimensionamento e da representação de um trecho de rede coletora, e na segunda parte faremos as verificações necessárias tanto de velocidade como de tensões na rede coletora. O exercício que a gente vai resolver é o seguinte: projetar um trecho de rede coletora de esgoto utilizando os seguintes dados. O primeiro dado é o comprimento do trecho de rede, que é de 50 metros. O segundo dado são as vazões. A vazão ajusante de início de plano, 3,05 litros por segundo, e a vazão ajusante de final de plano, 5,28 litros por segundo. Também foram informadas as cotas. A cota do terreno montante, que é de 8 metros e 50 centímetros, a cota do terreno ajusante, que é de 8 metros, e a cota do coletor montante, que é de 7,443 metros. De posse desses dados, daremos início ao nosso dimensionamento. A primeira informação que a gente precisa são as vazões. As vazões já a serem utilizadas no dimensionamento já foram informadas, sendo de início de plano, a vazão montante é nula, não foi informada na questão, e a vazão ajusante de início de plano, QJI, é 3,05 litros por segundo. Já para o final do plano, a vazão montante também é nula, mas a vazão ajusante de final de plano, QJF, é igual a 5,28 litros por segundo. De posse dessas vazões, tanto de início quanto de final de plano, faremos o dimensionamento do nosso trecho de rede coletora. A segunda informação que a gente precisa é a inclinação do terreno. A inclinação do terreno é dada pela seguinte equação. A inclinação I é igual à cota do terreno a montante, CTM, menos a cota do terreno a jusante, CTJ, dividido pelo comprimento do trecho de rede, LT. Essas informações já foram expostas no enunciado do exercício, então calcular a inclinação do terreno é bem simples. CTM, cota do terreno montante, é 8,50 metros, CTJ, cota do terreno ajusante, 8 metros, e LT, comprimento do trecho, 50 metros. Assim, a inclinação vale 8,50 menos 8, dividido por 50, que é igual a 0,01, 100 unidades, ou na unidade metro por metro. Outra informação que a gente precisa é da inclinação mínima. A inclinação mínima de projeto é dada pela seguinte equação. A inclinação mínima, IMIN, é igual a 0,0055 vezes a vazão ajusante de início de plano, QJI, elevado a menos 0,47. Como a vazão de jusante já foi informada no exercício, calcular a inclinação mínima é bem simples. QJI é igual a 3,05 litros por segundo. Assim, a inclinação mínima vale 0,0055 vezes 3,05 elevado a menos 0,47, que é igual a 0,0033. Observação: usar o valor da vazão em litros por segundo. Nesse caso, já está em litros por segundo, então não precisamos fazer nenhum tipo de manipulação de unidades. Outra informação importante é que a vazão de jusante no início de plano, nessa equação, não pode ser menor que 1,5 litros por segundo. Ou seja, se tivéssemos uma vazão ajusante no início de plano de 1 litro por segundo, nessa equação, em vez de 1 litro, utilizaríamos 1,5 litro, 1,5. Inclinação de projeto. A inclinação de projeto deve levar em conta as inclinações mínimas e de terreno. A inclinação do terreno que a gente encontrou, I, é igual a 0,01, que é maior que a inclinação mínima e mínima, que é 0,0033. Por isso, nesse caso, utilizaremos a inclinação natural do terreno como a inclinação do projeto. IP, no caso, inclinação do projeto, é igual a 0,01. Em casos onde o terreno é muito plano, onde as diferenças de cota de a montante e a jusante sejam pequenas, nesse caso, teremos que usar a inclinação mínima,
caso a inclinação do terreno seja menor que ela. De posse da inclinação do projeto e das vazões, a gente pode calcular o diâmetro da tubulação. O diâmetro da tubulação da rede coletora é calculado com a seguinte equação. O diâmetro D é igual a 0,046 vezes a vazão ajusante de final de plano, QJF, dividido pela raiz quadrada da inclinação do projeto, IP. E toda essa equação é elevada a 0,375. Os dados dessa equação já foram calculados ou foram informados pelo exercício. Dessa forma, temos que a vazão ajusante de final de plano, QJF, é 5,28 litros por segundo, e a inclinação do projeto, IP, é igual a 0,01. Assim, de posse desses dados, utilizamos a equação para calcular o diâmetro da tubulação. 0,046 vezes 5,28 vezes 10 a menos 3. Nesse caso, utilizaremos a vazão em metro cúbico por segundo, não em litros por segundo. Se usar litros por segundo, a equação vai estar errada. Dividido por 0,01, e tudo isso elevado a 0,375, que vai dar igual a 0,145 metros, ou 104,5 milímetros. A mesma informação do cálculo de inclinação mínima vale para essa equação aqui, ou seja, essa vazão não pode ser menor que 1,5 litros por segundo. Nesse caso, 1,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Os diâmetros comerciais são padronizados, com tamanhos variando entre 70, 75, 100, 150 e valores superiores. Como o diâmetro que a gente calculou não é comercial, 104,5, nós arredondamos o valor calculado para um desses valores comerciais. O calculado que a gente encontrou foi 104,5 mm e arredondamos para o imediatamente superior, que é de 150 mm. Utilizaremos o valor do diâmetro comercial de 150 mm nos cálculos posteriores. Cotas. Com o diâmetro calculado, podemos encontrar as cotas e profundidades da tubulação no trecho. Abaixo está um esquema básico dessas cotas. A cota do terreno é a cota no topo do terreno, onde vai se fazer a escavação. A cota do coletor corresponde à profundidade da tubulação, que inclui tanto o revestimento, o recobrimento da tubulação, como o próprio diâmetro da tubulação. E a profundidade, como já falei, envolve tanto o recobrimento de areia ou do próprio solo, mais o próprio diâmetro da tubulação. A cota do terreno, a cota do coletor e a profundidade da tubulação. Com base nesses dados, se a gente possui a informação da cota do terreno e a da cota do coletor, podemos automaticamente calcular a profundidade da tubulação, fazendo uma pequena subtração desses valores. Assim, a profundidade do coletor a montante é dada pela seguinte equação. A PM, que é a profundidade do coletor, é igual a CTM, cota do terreno a montante, menos CCM, que é a cota do coletor a montante. Como eu havia explicado anteriormente, cota do terreno, cota do coletor, vai dar a profundidade da tubulação, que engloba tanto o recobrimento como o próprio diâmetro da tubulação. Esses dados já fornecem as cotas, a questão já fornece as cotas, então o seu cálculo é bem simples. A cota do terreno montante, que é 8,50, e a cota do coletor a montante, que é 7,443. Fazendo a subtração, encontramos que a cota da profundidade da tubulação é de 1,057 metros. A cota do coletor ajusante pode ser calculada a partir da inclinação e do comprimento do trecho. Ou seja, CCJ, cota do coletor ajusante, vai ser igual a cota do coletor a montante, CCM, menos a inclinação do projeto, IP, que já foi calculado anteriormente, vezes o comprimento do trecho de rede, LT. Disposto de todas essas informações, o seu cálculo é bem simples. CCM, cota do coletor a montante, 7,443, IP 0,01 e LT 50 metros. Assim, a cota do coletor ajusante
é igual a 7.443 menos 0,01 vezes 50, que vai dar um valor de 6.943 metros. Por fim, a gente pode calcular a profundidade do coletor ajusante pela mesma equação pelo mesmo sistema. A profundidade do coletor ajusante, PJ, vai ser igual a cota do terreno ajusante, CTJ, menos a cota do coletor ajusante, CCJ. Nesse caso, a gente tem que a cota do terreno ajusante é de 8 metros e a cota do coletor ajusante é de 6.943 metros, como a gente viu anteriormente. Assim, a profundidade da tubulação ajusante vai ser 8 metros menos 6.943, que vai dar o mesmo valor de 1,057 metros. Disposto dessas informações, a gente pode fazer uma representação esquemática do trecho de rede. Aqui temos os coletores. Aqui temos a informação do comprimento do trecho de rede, 50 metros. Aqui em cima temos o diâmetro comercial que a gente utilizou, de 150 milímetros. Aqui, perto dos coletores, temos a profundidade da tubulação, 1,057 metros nos dois casos. Aqui está disposto a inclinação do projeto, 0,01. E aqui, junto aos coletores, temos a cota do terreno, 8,50, e a cota do coletor a montante, nesse caso, e cota do coletor, nesse caso, que é 7.443. Nesse lado aqui também, cota do terreno, 8 metros, e a cota do coletor, que é de 6.943. Na próxima aula, veremos o cálculo das verificações de velocidade, tensão trativa e velocidade crítica, que são essenciais para o bom funcionamento do trecho da rede coletora. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.